Judá. Senhor, meu Deus, a igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, estamos abrindo mais um trabalho. Mais um trabalho, boa noite, pesado. Estamos abrindo aqui na palavra de Deus uma coisa muito séria, que é o que está acontecendo no mundo. Deus, com teu poder, Deus, com teu poder, tua honra e tua glória, venha nos abençoar. Eu pedi ao Senhor, meu Deus, proteção. E o Senhor me protege direto. E protege meus filhos, irmão Júnior, e todo mundo que está aqui. Mas o povo não quer ouvir a verdade de Deus. O povo acha que dinheiro é tudo, carro é tudo, casa é tudo. Isso não é nada para Deus. Ele toma, ele dá e ele toma na hora que ele quiser. Porque a vontade é dele. Vamos lá. O reinado de Isaac de Judá. Capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Osias, filho de Ilá, rei de Israel, Isaac, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar e tinha 25 anos de idade. Quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias, filho de que era reto, Zacarias, Isaquias, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o quê? O que era o quê? Reto. Quer dizer, andou no caminho de Deus. Segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colinas, derrubou as potes das deusas, a Sária. Também fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neutasa, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Moisés fez essa serpente, que você não sabe da história, porque na região lá tinha cobra demais, mordendo todo mundo. E Deus mandou Moisés fazer essa serpente. E essa serpente, intermédio dela, foi expulso todas as cobras da região. Você tem que entender isso. Isaac confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Guardou o quê? Os mandamentos. Vocês aqui querem entender o que é isso? Quer a explicação disso? A explicação disso é isso. É você fazer
a vontade de Deus. Só isso. Não precisa mais. Assim o Senhor estava com eles, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não se viu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território desde ao terror dos vigias até as cidades fortificadas. Gente, observa, gente. Eu tenho maior cuidado de vocês. Porque vocês são a minha responsabilidade. Ninguém se quebrar o pescoço aqui vem dizer que errou. Vem dizer que quebrou o pescoço. Você bebeu? Não. E bebeu. Aí dá o erro. A culpa vem para mim. No 4º ano do reinado de Isaac, que era o 7º ano do reinado de Osias, filho de Elá, rei de Israel, Salmonise, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou ao fim de 3 anos, a cidade, e foi conquistada, sim, no ano 6º do reinado de Isaac, que era o 9º ano do reinado de Osias, rei de Israel. Samaria foi conquistada. O rei da Samaria levou os israelitas. Você quer fazer a ligação para quem? As ilhas. Reinou de Osias. Onde é? Sim, no 6º reinado de Isaac, que era o 9º ano do reinado de Osias, rei de Israel. Samaria foi conquistada. O rei da Síria levou os israelitas para a Síria e os fez habitar em Alá, junto a Abó, rio de Gaza, e mais cidade dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor. Olha, gente. Olha aí, gente. O que eu estou explicando a vocês aqui. Olha o que eu estou explicando a vocês aqui. Não obedecer à voz de Deus, se lasca. Não adianta. Não adianta doutrina de pastor, nem doutrina de igreja. Seu Deus nas quebrará. Quebraram a sua aliança, a saber tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, e não ouviram, nem fizeram. Quer dizer, nada que Deus, passado por Moisés, Sara e Rebeca, fizeram. Nada. O povo vem para aqui, mas não faz o que a gente manda. Não faz. Não faz o que a palavra de Deus manda. Deus não proíbe nada. Deus disse assim: eu dou livre arbítrio. O que é a palavra livre arbítrio? Vocês sabem? Não. Fazer tudo o que você tem vontade de fazer. Só que você tem que decidir o que é certo e o que é errado. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do rei de Isaac,
Senaqueribe, rei de Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Isaque, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, que estava em Laqui, dizendo: eu irei, parei de me atacar, cumprirei tudo que você me impôs. Então o rei da Síria impôs a Isaque, rei de Judá, tributo de 10 toneladas de prata. Olha aí. Um tributo de 10 o quê? Toneladas de quê? De prata. É brincadeira. Vocês estão vendo que a safadeza já vem lá de trás? Vocês estão vendo que não é de hoje? E 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor. Ele tirou tudo da casa de Deus e deu a ele. E nos tesouros do palácio real. E foi quando Isaque arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor. E nas obeiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, havia revestido, e o deu ao rei da Síria. Quer dizer, ele mexeu com tudo que era da casa de Deus. Mas o rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Tátara, Rabizária e Rabizaraqui, com que grande exército, ao rei Isaque em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém, enquanto chegaram, pararam na extremidade do encotudo do táxi superior, junto ao caminho do campo do lavedeiro. Mandaram chamar o rei, e quem saiu ao encontro deles foi Eliaque, filho de Elilaque, o responsável pelo palácio, sobre o escravão de João, filho de Asaf, o cronita. Gente, observe a palavra de Deus. Observe. Olha a palavra de Deus. Rabissaque afronta Isaque e o Senhor. Gente, você observa, porque ele mexeu na casa de quem? De Deus. Isso aqui é intocável. Se vocês soubessem cada valor, cada cadeirinha dessa tem, vocês sentavam com respeito. Porque isso é de Deus. Isso é o tecido da casa de Deus. Rebazaque diz: diga a Isaque assim: diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem. Bem, posso dizer, o seu conselho, o seu poder para a guerra não será as palavras em quem você está confiando agora, para que se rebele contra mim. Você confia nesse bordão de canício esmagador, que o Egito, se alguém se apoiar no começo, ele vai espitar e furar a mão. Assim o faraó
rei do Egito, para todos os que nele confiavam. Quer dizer, o rei do Egito, toda a mão que confiava nele, o que era que ele fazia? Espetava. Mas se vocês disserem, confio no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é isso aquilo cujo lugares altos e autores Isaque removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, que deveria adorar somente diante do altar em Jerusalém. Agora, pois, comprometi-se com o meu Senhor, rei da Síria, eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repeliar os oficiais do meu Senhor? O rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerras e cavaleiros. Será que você pensa que sim, o consentimento do Senhor Deus, que eu vim contra este lugar para destruir, e fui o próprio Senhor que ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse? Quem mandou? Deus. Vocês estão vendo, gente? Para vocês que não têm conhecimento bíblico, isso para vocês é um choque. É ou não é? E olhe que aqui só é guerra, 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 guerra. Então Eliaque, filho de Elaque, Seba, Joá, disseram, Rabixaque, por favor, fale com estes seus servos em Aranó, porque nos o entendemos, e não fale em hebraico, aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Gente, você começa a ler a Bíblia, você vai começando a se interessar, você vai começando a ver a realidade. A gente achamos que aqui está vendo alguma coisa. Está não está matando 1% do povo antigamente que matava. Mas Rabixaque lhe respondeu, você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha, e quem junto com você terão de comer o seu próprio incremento e beber a sua própria urina. Olha, e Deus mandou dizer que ele tinha que comer a mesma fezes deles e beber a mesma urina deles. Então Rabixaque se pôs em pé e gritou em hebraico, escute a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, nos décimo que Ezequiel os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe que Isaque e os leve ao confim do Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deixe vir Isaque, porque assim diz o rei da Síria, faça as pazes comigo. Se entregar, então cada um comerá da sua própria
videira e da sua própria figueira, e beberás a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como de vocês, terra de cereais, terra de vinho, terra de pão, terra de vinho, terra de oliveira e de mel, para que vocês vieram viva e não morra. Não dê ouvido Isaque, porque ele está enganando vocês, a dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações poderá livrar cada um da sua terra, das suas mãos, do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amati e de Arnipi? Onde estão os deuses de Sefadi, Enã, Evá? Será que ele livrará Samaria das minhas mãos e de todos os deuses destes países? Quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Quer dizer, ele desafiou quem? Deus. E você olha que cada região lá tinha um Deus. Não era esse Deus caído com eles. Não era o Deus que eles conheciam. Eles tinham o seu Deus. O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei. Não lhe responderam. Então Elisaque, filho de Enaque, o repassava pelo palácio, e subiram escreverão a Joabe, filho de Zefá, o crimista. Voltaram para junto do rei Isaque com as suas roupas rasgadas. E lhe contaram que Rebasaque tinha dito. Gente, nós começamos a estudar a Bíblia. Nós começamos a se aprofundar. Coisas que vocês nunca viram nem falar. Já viram? Vocês sabiam que existia isso na Bíblia? Isaac consulta Isaías. Quando o rei Isaac ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Elisaque, o responsável pelo palácio, Sobina, o escravão e os anciões, os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fosse falar com o profeta Isaías, filho de Ani, e ele lhe disseram: assim diz Ezequiel, este dia é dia de angústia. Preste atenção, viu? Dia de angústia, de castigo, de vergonha, como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem força para dar a luz. Bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabexaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreender as palavras que ouve. Portanto, ore pelo resto que ficou. Quer dizer, você está falando de Deus. Deus está ouvindo. Você está falando do homem de Deus. E Deus está ouvindo. Espera a resposta.
os servos do rei Isaque foram falar com Isaías, que lhe disse: diga ao rei seguinte, assim diz o Senhor, não tenha medo, por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. És que porei nele um espírito. Preste atenção, viu? Olha, porei neles um espírito. Quem vai botar? Deus. Olha, igrejas evangélicas, vocês deviam ter vergonha na cara. Isso é uma vergonha. Dizer que espírito não existe, que é mentira. Olha, Deus botou o espírito. E ele, ao ouvir certo rumor, voltar para a sua terra. E lá eu farei com que ele seja morto à espada. Quem falou isso? Deus. E aí? A carta do rei da Síria. Radizaque voltou encontrou o rei da Síria, lutando contra Líbano, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laques. E quando o rei ouviu dizer que Tiraque, o rei da Etiópia, havia saído para a guerra contra ele, mandado um novo mensageiro, Isaque, com esta missão. Já estou terminando. É porque cada vez que você vai lendo, você vai tomando aquele gosto, para você ver o fim da história. Diga, Isaque, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em que você confie, engane aos dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu que os reis da Síria fizeram com todos as terras, como as destruíram totalmente. Vocês pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livrará os povos que nos países destruíram? Goza, Ará, Rezefá, os filhos de Edom, que estava em terra. Onde está o rei de Amate, rei de Arape, o rei da cidade de Safari, Enom e Evô? Gente, parar por aqui. Gente, é muito complicada a leitura bíblica. Porque você só vê guerra, matança. Você não vê parar. Quando Deus manda o Espírito para destruir o rei. Vocês já viram falar nisso? Aonde você vê falar isso? Quer que eu diga direto, João? Não é isso que eu falo? Não brinca com o Espírito. Nós já vamos na página 667. Já vamos quase a metade da Bíblia. Lendo tudo. Não aprende quem não quiser. Não vê a verdade quem não quiser. Olha, para você receber a bênção de Deus, você tem que obedecer a Deus. Ah, não, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso, eu posso fazer. Vai, faz. Eu mesmo lavo minha mão. Eu vou pegar a carga dos outros para vir para cima de mim. Espírito que Deus mandou para aquela pessoa para dar uma pisa, para botar ele na linha. Quem mandou o Espírito?
Deus. Do jeito que Deus mandou o Espírito para esse povo, Ele manda para nós do mesmo jeito. Mas nós não queremos aceitar, queremos? Porque fala que Espírito é mentira. Não é, porra, a Bíblia fala. É onde eu chego a dizer que é a religião do mundo que vai ficar Espírito. Porque nós vamos quase 700 páginas. Não fala em Satanás, não fala em crente, não fala em evangélico, não fala em católico, não fala em budista, mas fala no feiticeiro. Tá, no feiticeiro fala. No espírito fala. Aí vocês ficam como nessa? Eu estou esperando de Deus, uma bênção de Deus, grande. Eu estou calmo, estou tranquilo, porque eu sei que Deus está tomando as providências. Mas vocês confiam em Deus? Não confiam. Vocês dizem da boca para fora que confiam em Deus, e o coração mau, e o espírito mau. Como é que vocês vão confiar em Deus? Se vocês acham que Deus não pode resolver a vida de vocês. Quantas pessoas foram para a guerra ruim e mal e Deus protegeu? Que era Davi, desse tamanho. Mas Deus estava com o espírito de guerra em Davi. E Davi matou Urias, com mais de 3 metros de altura, com uma pedrada, e cortou o pescoço de Urias. Mandado por quem? Por Deus. Mas isso pregar para vocês, pregar para esse comboio de hipócrita que está aí pregando mentira, esse comboio de pastores sem vergonha que está aí, padres, tudo pregando mentira. Vocês acham que esse povo não vão pagar o preço deles, não? Não. Que a palavra diz aqui, bem claro, não pode aumentar nem diminuir, nem um versículo nem um tiro da palavra. Em nome de quem? De Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induza a cair em tentação, mas livra-nos, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Vocês viram?